Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês de novo a questão de acionamento da garantia de painel solar, né? O que é garantia e o que não é garantia? Será que você, consumidor, sabe qual é a diferença entre a garantia de defeito de fabricação e o que não é garantia de defeito de fabricação, como por exemplo, uma avaria estética, né? Qual é o limite entre o diálogo da empresa e do cliente e até onde vai a ocultação de informações? O que isso acarreta para o relacionamento entre cliente e empresa? Interessante esse assunto, né, pessoal? Então, vou trazer esse assunto hoje até para que você saiba o que é um defeito de fabricação e o que não é coberto pelo defeito de fabricação. Fica comigo até o final desse vídeo e se você curtiu esse assunto, deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para... Para novos conteúdos. Não esqueci. E se você gostou já desse assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para novos conteúdos. Vamos lá? O caso de hoje é uma reclamação de painel que não estava funcionando, né? Então a pessoa comprou um painel de 340 watts da marca BYD Half Cell e reclamou que depois de 8 meses de comprado, o painel solar estava dando 0 volts e 0 amperes. Pessoal, gostaria novamente de colocar para vocês que painel solar é muito raro ele dar problema, tá? Ele é raríssimo mesmo. E conforme outros vídeos que eu já mostrei, 99% dos casos de reclamação de painel solar não é defeito de fabricação. É algum erro de instalação, alguma coisa que o cliente fez errado. Vou deixar aqui para vocês um outro exemplo de um vídeo que a gente postou esses dias, tá? Que o cliente mandou 2 painéis e ele tinha feito tudo errado, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês esse caso, tá? Por que a gente faz tantas perguntas? Porque tudo tem um porquê. Às vezes as pessoas falam, mas vocês são muito burocráticos. Não, não somos burocráticos. A gente entende do nosso produto, entende de painel solar, sabe que é raro dar um problema de defeito de fabricação e a gente tenta fazer a resolução do problema remotamente. Porque às vezes não é o painel que está com problema, é alguma outra parte do sistema. Então a gente tem várias coisas aí para poder tentar tirar de informações para solucionar o problema. Nesse caso, o cliente falou que tirou o painel fora do sistema e que fez as medições e estava dando 0 volts e 0 amperes. Nós achamos muito estranho, né? Mas pedimos para que ele fizesse os testes. Ele fez os testes, nos mostrou, tá? E vamos acompanhar aí a conversa, tá? Ele fez lá as medições, realmente estava dando tudo zerado e nós questionamos. O senhor poderia nos informar se foi feito algum furo a mais no painel, fazer um vídeo mostrando a parte de trás para que possamos avaliar o estado do painel? Gente, presta atenção nessa resposta. Não foi feita nenhuma alteração no painel, nenhum furo e nem nada, tá? O senhor poderia encaminhar um vídeo mostrando todo o painel solar? Preciso também da foto do número de série que consta na parte de trás. Ele mandou as fotos e realmente nós não constatamos nada. Porém, a pessoa que tira a foto, ela tira a foto do jeito que ela quer. E a gente também não vai ficar cobrando do cliente foto profissional, né? Afinal de contas, eu acho que quando eu pergunto para você se existe alguma coisa errada, se aconteceu alguma coisa com o painel e você responde para mim que não aconteceu, eu tô confiando na sua palavra, certo? Questionamos ele, realmente, essa questão da furação, se não tinha nenhuma avaria, e ele falou que não, né? Então, qual é a nossa parte, né? Não nos resta mais nada do que recolher o painel e trazer. Veja bem, pessoal, estamos longe, né? Fornecemos para todo o país, então existe lá uma logística
complicada de logística reversa, né? Por isso até que a gente pede para que o cliente passe todas as informações para nós, né? Então esse cliente, por exemplo, estava no estado de Goiás. Então, como ele é uma pessoa física, nós tivemos que acionar a transportadora, emitir uma nota fiscal de entrada, a transportadora ir até a casa dele coletar o material. A transportadora foi até a casa dele coletar o material e mesmo temos passado para ele a informação de que o material precisaria ser embalado adequadamente para ser transportado para que não acontecesse nenhuma avaria no material durante o transporte de volta. Quando a transportadora chegou lá para pegar o material dele, o material estava totalmente desembalado. E aí vocês vão entender por que eu fiz esse comentário mais para o final do vídeo. Bom, como as transportadoras com as quais nós trabalhamos já sabem qual é o tipo de material e qual é o risco de coletar esse material desembalado, a transportadora não coletou e pediu para que ele entrasse em contato quando o material estivesse devidamente embalado, né? Logo após, uma semana depois, a transportadora voltou lá para embalar o material, né? E aí tivemos esse custo de frete para trazer o painel, porque até então, por ser um cliente pessoa física reclamando de um acionamento de garantia, até que a gente prove que não é um defeito de fabricação, esse custo acaba sendo nosso, certo? A transportadora coletou o material lá no cliente, entregou o material para nós. Vou mostrar para vocês a recepção do material, tá? Porque todo o material que chega aqui, a gente faz o vídeo desembalando o material para ver as condições, o estado físico do material. Ele entrou em contato fazendo uma solicitação de verificação da placa por não estar funcionando adequadamente. Então, mostrando aqui como a placa chegou embaladinha, tudo certinho. Percebemos aqui a integridade do vidro. Contudo, apesar da gente ter pedido para o cliente fazer os testes, né, aqueles testes padrão de medida de corrente e tensão, a gente percebe que não foi efetuada a limpeza do painel, né? O painel encontra-se com bastante sujidade, bastante incrustação aqui na parte da lateral e muito pó. Isso pode dar interferência, sim, na questão do rendimento da placa solar, tá? Mas nesse momento nós estamos fazendo a conferência da chegada do material para ver se atende os padrões de recebimento de mercadoria aqui, tá? Para verificação. Então, conferindo integridade física. Ó lá, pessoal, já encontramos aqui um ponto que pode ser um ponto problemático aqui, ó. Ó. O backsheet está delaminado, tá vendo? Isso aqui pode ter ocasionado a queda de tensão da placa. Percebe? Isso aqui não é um defeito de fabricação, tá, pessoal? Não tem furos adicionais na placa. Os conectores foram mantidos, tá? É uma placa half cell. Tá? Ela tá íntegra, apesar da sujidade, mas aqui a gente já encontra um ponto de uma problemática aqui, que nas fotos que o cliente mandou a gente não havia identificado, tá? Isso tá na parte inferior da placa, tá? Na parte posterior inferior, é que a placa, em relação à etiqueta, a gente recebeu ela de cabeça para baixo, tá? Então a gente acabou não virando devido ao tamanho, só para fazer essa conferência de entrada. Então a primeira coisa que a gente constatou é que realmente não foi feita a limpeza do painel, conforme a gente sempre pede antes de fazer os testes. O painel estava bem empoeirado, bem sujo. Mas eu gostaria que vocês observassem o backsheet do painel.
Vocês conseguem perceber que na parte de trás do painel existe uma avaria? Lembra lá no começo do vídeo que uma das mensagens que trocamos com o cliente foi se o painel tinha algum furo ou tinha tido alguma avaria e ele falou que não? Bem, pessoal, eu acho que assim, confundir o que é um defeito de fabricação ok, né? Todos nós estamos, que não somos especialistas em painel solar, estamos sujeitos a cometer, certo? Mas neste caso, está bem claro que isso não é um defeito de fabricação, que isso é uma avaria estética. A avaria estética não é defeito de fabricação. Portanto, não foi legal a atitude desse cliente em ter omitido isso, né? Primeiro, porque nesse caso, e eu vou mostrar para vocês já, parece que algo cortou o backsheet do painel e nós já explicamos em outros vídeos que o painel é encapsulado. Então a gente tem vidro, célula, vidro, EVA, célula, EVA, backsheet. E tudo isso é encapsulado. Então quando você danifica esse encapsulamento, não tem como reparar. Então é uma perda irreversível, não tem conserto, tá? Quando questionamos o cliente, num primeiro momento ele falou que não, que era referente à qualidade do painel. O que a gente sabe que não é, né, pessoal? Tá bem claro aí que não tem nada a ver com a qualidade do painel, tá? Isso é uma avaria estética. Então veja bem, pessoal, a questão do diálogo com a empresa e aonde vai a questão realmente da relação, tá? E aí, até me perdoe se o que eu vou comentar aqui não for bacana, me leva a crer porque que ele ignorou também a informação de que a gente precisava que esse material fosse coletado devidamente embalado, né? Porque se ele ocultou da gente a informação de que havia uma avaria estética, quem me garante que se a transportadora coletasse esse material lá, quando esse material chegasse aqui com essa avaria, talvez essa mesma pessoa falasse assim, ah, não, isso aí aconteceu no transporte porque não estava assim. Logicamente, não posso afirmar e não quero pensar nessa hipótese. Mas diante de todo o diálogo, me leva a crer que sim, né? Então, assim, pessoal, a empresa tem sim as suas responsabilidades quanto à garantia, tudo. E ressalto, 90% das empresas que estão no mercado são empresas sérias e cumpridoras dos seus deveres, porque senão não estariam no mercado há tantos anos, né? E a gente sabe da importância do Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente também entende que o consumidor tem algumas responsabilidades e que ele tem que assumir isso. Assumir isso como valor e como ser humano, né? Então, aqui deixo mais um estudo de caso com problemas com painel solar. Cliente querendo acionar garantia de defeito de fabricação, quando na verdade não existe um defeito de fabricação. Até me desculpem a questão desse relato e desse desabafo, mas acho que isso é um trabalho de conscientização, tá bom, pessoal? De conscientização da importância do diálogo, porque não é simplesmente, você não simplesmente compra de uma empresa, você compra de uma empresa e acaba desenvolvendo um relacionamento com essa empresa, e esse relacionamento ele tem que ser bom, ele tem que ser sadio, e ele só é bom e sadio quando existe uma via de mão dupla, quando existe diálogo e transparência dos dois lados, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo a empresa sendo séria, o consumidor acaba, com esse tipo de atitude, causando um prejuízo para a empresa, né? Porque, veja bem, tivemos que emitir uma nota fiscal de remessa, acionar transportadora, pagar o frete, pagar a coleta, pagar a recoleta,
para esse material chegar aqui e não ser um defeito de fabricação, mesmo tendo todo o diálogo que tivemos quando ele falou que o painel solar não estava funcionando. Então, pessoal, fica aqui um esclarecimento, tá? Fiquem atentos ao que realmente é defeito de fabricação e ao que não é. Bom, pessoal, então voltando aqui no caso dessa reclamação em garantia, veja só como que a placa chegou. Olha aqui, ó. Veja bem, ó. Houve um corte aqui e isso aqui, gente, é muito nítido. Que isso não é um defeito de fabricação, isso é uma avaria, né? Uma avaria externa, né? E veja o quão forte foi isso que a gente levantando aqui, ó, a gente consegue enxergar a célula, né? E vamos ver lá na parte da frente que a gente consegue ver também a reflexão disso, né? Vou virar aqui a placa, ó. Dá para enxergar aqui, pessoal, o buraco que se ocasionou? Então, uma coisa, pessoal, é reclamação de defeito de fabricação. Outra coisa é você reclamar, não é nem reclamar, né? Porque se ele utilizou a placa durante 9 meses, isso é uma avaria estética, né? Foi um dano ocasionado, seja lá na instalação, seja lá no tempo de utilização, mas isso aqui não é um defeito de fabricação, não é uma reclamação de garantia por defeito de fabricação. Está muito longe disso. Espero vocês no próximo vídeo e um abraço.